Evangelho que escreveu João no capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 15 adiante. Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 14, dos versos 15 adiante. Vamos ler a palavra do nosso Deus que diz assim: Se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Tem uma versão que diz, outro advogado, ou enviará o advogado, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixará órfão. Voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e que vós estáis em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e eles obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Fecha os teus olhos. Obrigado, Pai Santo. Ó Deus, porque os teus louvores, ó Pai, os hinos entoados, falaram ao nosso coração, ó Pai, abriram a nossa mente. Ó Deus, na certeza de que o Senhor está aqui, que o Senhor está conosco. Por isso nós rogamos, ó Pai, em nome de Jesus, fala pela tua palavra nesse momento. Que eu seja um servo do Senhor, um instrumento útil, ó Deus, para anunciar as boas novas. Ora, em nome de Jesus. Amém. Você também se pergunta, como saber se o Espírito Santo de Deus está em mim? Já se perguntou isso? Como saber quem é o crente que está cheio do Espírito Santo? Vamos trabalhar aqui evidências de quem tem o Espírito Santo de Deus. Na certeza de que o Espírito do Senhor, ele transforma mentes e corações, na certeza da verdade da palavra de Deus. Desliga para mim aqui, Adam. Quais são as atitudes, as características de uma pessoa que tem o Espírito Santo? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo, Paulo diz aos Romanos. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas, mas muitas pessoas hoje em dia têm dúvida. Como posso conhecer uma pessoa que realmente tem o Espírito Santo? Como isso encaixa para os dias de hoje? Não é você que tem acompanhado as mídias sociais? Como que os evangelhos, os evangélicos têm sido expostos? Uma mulher que mata o marido, um pastor que roubou, um pastor que adulterou, um pastor que antes da live não sabia que estava gravando, começou a xingar a esposa. E aí o povo começa a dizer, não são esses os pregadores da paz? E o mundo está errado? Não está errado. Porque nós anunciamos o evangelho que transforma vidas. E se o mundo enxerga em mim outra coisa que não seja ação do Espírito Santo, aí Aiden Touse diz o seguinte: o evangelho tem que ser para o cristão a base de fé, para que o mundo entre em contraste com a sua própria verdade que ele anuncia. Ele conclui dizendo, porque o mundo e a igreja, ela não está ligada entre si. Há uma separação muito grande entre aquilo que Deus coloca como pressuposto da verdade. Quem está no mundo não ama o Pai. Como saber se estou eu no mundo? Ou se estamos nós, de fato, vivendo a verdade? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é anunciado pelo próprio Cristo. E ele diz, eu rogarei ao Pai para que vos envie o Consolador. O verso, lê comigo de novo aí. O verso 16. Rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco. Eu gosto da versão que diz que mandará a vocês o advogado. Parácalos é a palavra em grego, que descreve João, 2 de João 1, quando João diz, filhinhos, não pequem, mas se porventura alguém pecar, temos junto ao Pai o advogado, Jesus Cristo fiel e justo. É a mesma palavra que João descreve. Eu pedirei ao Pai que mande a vocês um advogado, que intercede por vós. Ou na oração que ele diz lá em Romanos, quando ele fala assim, nós
que não sabemos orar como convém, damos graça porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Então nós temos, assim como Cristo, um outro advogado, não só consolador, não só aquele que diz, fica calma, tenha paz. Além de fazer isso, ele diz, eu estou contigo. Eu te dou a certeza e a garantia da vida eterna. Não porque você fez algo, mas porque você creu, porque você entendeu qual é o verdadeiro significado de ser cristão. Comentário do livro Porque o mundo não pode conhecer, desse autor que eu falei, Aiden Toze. Ele diz, a fé cristã, baseada no Novo Testamento, ensina o completo contraste entre a igreja e o mundo. Quando a igreja se junta com o mundo, já não é mais uma igreja verdadeira, mas apenas um detestável produto misturado, um objeto, agora presta atenção, um objeto de escárnio, desprezo para o mundo a qual ela se misturou, e uma abominação para o Senhor Jesus. Um pregador muito famoso, essa semana ele diz que há anos atrás, mais de 10 anos atrás, ele foi convidado a pregar numa igreja. Ao terminar de pregar, 2 irmãos da igreja juntaram com os jovens, levaram ele para uma salinha, apontaram o dedo na cara dele, ele falou assim, eu achei que eu ia apanhar. Quem é você para dizer que nós não podemos ir na balada na sexta-feira? Quem é você para dizer que nós não podemos tomar as nossas bebidas favoritas? Porque nós vivemos nesse mundo, certo de que somos de Deus, mas Deus nos dá a liberdade de viver em alegria. E esse é o nosso momento de gozar a paz nesse mundo. Aí diz, eu tenho 2 coisas a dizer para vocês. Primeiro, o que Paulo diz aos Coríntios, quer comais, quer bebeis, façais tudo para a honra e glória do Senhor. Se você consegue entrar numa balada, se você consegue encher a tua cara e dizer que isso é para a glória de Deus, faça feliz. A segunda, a Bíblia fala que em tudo que você fizer, dê glória a Deus, exaltando a Cristo no que faz. Se você consegue entrar na tua vida, em qualquer área na tua vida, e dizer, glória ao Senhor pelo que tenho feito, exaltado é o Senhor pela cachaça na mão. Tu consegue fazer isso? Ele disse que ninguém falou nada, ele simplesmente saiu e foi embora. Passados-se 10 anos, ele recebeu o convite para voltar à igreja, ele nem se lembrava do que tinha ocorrido. Quando ele chegou na igreja, ele até fala, né, uma pergunta que pessoas nunca devem fazer a pastor, já aprende essa, pelo amor de Deus. Ainda mais quando vem um pastor e depois de muito tempo você vai ver de novo. E você pergunta para ele assim, pastor, o senhor lembra de mim? Nunca pergunte isso. Aí ele, minha irmã, eu vou te ser bem sincera, não lembro. Ela disse, pois eu sou a mãe daquele jovem petulante que apontou o dedo na cara do Senhor, dizendo quem é o Senhor para confrontar o meu pecado. Quero te dizer que o meu filho, naquela noite, chegou em casa aos prantos, tendo uma verdadeira conversão ao lado de Cristo. Hoje é um servo do Senhor. Cabe para nós. O mundo, para nós, tem sido mais motivo de alegria e prazer, porque a palavra de Deus diz, nada neste mundo pode preencher a alegria que só teremos nos céus. Só teremos em Deus. Ele continua dizendo, o mundo está suficientemente caiado, encobrindo as suas faltas, para passar no exame feito por cegos, que possam, como crentes, esses mesmos crentes, que são eternamente procurados a aceitação pela parte do mundo. O cristão não é manipulação eclesiástica pelo seu novo nascimento através de qualquer coisa que não seja pelo Espírito Santo do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo do Senhor, ele convence no teu próprio coração que você é filho de Deus. Paulo descreve, se é que tens o Espírito de Deus, sabem quem são os filhos de Deus, porque ele habita em vós. Jesus Cristo diz no verso 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode perceber, porque não vê nem o conhece. A Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, uma Bíblia comentada, ela diz o seguinte, o mundo que não tem olhos para enxergar, anda como cegos, que não sabe o que tem que procurar. Mas vocês, que encontraram a Deus através de Cristo, o Senhor, recebem o Espírito Santo. Ele continua no verso 17. Vós conheceis,
pois ele habita convosco. Presta atenção. Ele habita convosco. Ele está no mundo, com vocês. Mas ele continua dizendo, mas ele, depois disso, depois que eu for e consumar todas as coisas, ele estará dentro de vocês. O Espírito Santo, antes da morte e ressurreição de Cristo, ele cumpria os seus ministérios, segundo o propósito de Deus, e ele movia e agia temporariamente. A partir de morte e ressurreição de Cristo, a partir da ascensão de Jesus, ele descreve a nós que o Espírito do Senhor, o outro Consolador, o outro advogado, ele entra em vós, faz morada perpetuamente. Quem tem o Espírito do Senhor? A palavra de Deus nos descreve com tanta clareza que o Evangelho do Senhor, que ela é a expressão exata da verdade. Quando Cristo diz, eu sou a verdade. E Cristo diz que Ele vos mostrará toda a verdade. Paulo, quando descreve para nós uma das ações do Espírito Santo, além de ser aquele que revela no meu coração, no seu coração, que estamos ligados em Deus, ele diz que é Ele quem revela para nós que a nossa vida está voltada para os céus. Nada neste mundo, nem a largura, nem a profundidade, nem a altura, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é uma expressão exata daquilo que Cristo fez por nós e é anunciada dia após dia pelo Santo Espírito de Deus naquele que tem habitando com Ele. W. Tozer, ele diz para nós, quando se torna cristão, imediatamente passa a ser membro de uma nova geração. Aí o verso de 1 de Pedro. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia, porque Cristo derramou em nós o seu amor perpétuo. Quem tem o Espírito Santo de Deus? Aquele que sabe quem é Cristo, aquele que sabe que o Senhor Jesus, Ele nos dá uma garantia de que não há nenhuma outra salvação que não seja pelo nome dEle. Efésios 2,8, porque pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie, é tão somente pela fé, é tão somente pela graça. É uma ideia muito clara de que não existe penitência, não existe sacrifício humano que possa comprar salvação. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o sacerdote perfeito, Ele é o Cordeiro perfeito, é o sacerdote perfeito, o Cordeiro que morreu imolado, é o sacerdote que veio fazer o sacrifício em meu e em teu favor. Então, primeiro ponto, tudo aqui foi introdução. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vive mais praticando o pecado. A primeira coisa que vai identificar em você, se você tem o Espírito Santo de Deus ou não, significa a prática do pecado. Você está na prática do pecado? Volto a dizer, falei aqui domingo passado, não é que você, por ser crente, você não possa pecar. Porque se você fazendo isso, você além de ser mentiroso, torna Deus mentiroso. 1 João 1,9. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus de mentiroso. Mas ele diz, filhinhos, rogo a vocês que não pequem. Lute contra o pecado dia após dia. Mas se porventura tu pecar, temos junto ao Pai advogado, Jesus Cristo justo. Então todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Portanto, a semente de Deus permanece nele e nele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. 1 João 3,9. O dever de uma vida realmente autêntica em Cristo é a evidência de que alguém tem o Espírito Santo, é a luta diária contra o pecado. É a luta diária contra a carnalidade. A luta diária contra aquilo que nos afasta de Deus. É uma plena consciência, Senhor, tem misericórdia de mim. Renova as minhas forças dia após dia. Jesus Cristo diz, quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você ainda não foi convencido de que é pecador, olhe para dentro de si. Pare para analisar tudo que você fez na tua vida até o dia de hoje. Você vai encontrar ou não vai encontrar mentira?
falsidade, hipocrisia. Vou até parar de falar que tudo encaixa, né? Como é que nós entendemos que nós não estamos mais no domínio do pecado? Quando nós reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos que Cristo é o Senhor que morreu pelos nossos pecados, dando juntamente a salvação, porque você creu. Quem tem o Espírito Santo? Aquele que luta diariamente contra a prática pecaminosa. Volto a dizer o que eu falei lá no início. O mundo quer escancarar o pecado do crente. O diabo quer usar as falhas humanas, os pecados cometidos por pessoas cristãs ou até que se dizem cristãs, para envergonhar o evangelho. O diabo quer usar a minha e a tua vida para afastar pessoas do evangelho. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz a nós, aquele que tem o Espírito do Senhor, o maligno não toca. O que nos resta dizer, Senhor, renova a minha força dia após dia, para que eu possa viver combatendo as astúcias ciladas do inimigo. Quem não pratica os passos a qual Jesus Cristo diz, tem que se perguntar, estou eu verdadeiramente uma pessoa convertida, restaurada e regenerada pelo Senhor? Abre tua Bíblia, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, os versículos 18 adiante, Paulo escrevendo aos Coríntios, escrevendo aquilo que é tão real para os nossos dias de hoje. Porque ele mostra que há um ministério de reconciliação, há um ministério que o Espírito Santo de Deus faz através de nossas vidas. Assim, 18, mas todas essas coisas precedem a de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões do homem, e não carregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos a vós, por meio de Cristo, que se reconcilieis com Deus. É Paulo dizendo, Deus me reconciliou a igreja com Cristo, não levando em conta os nossos pecados de outrora. Você pecou e quem não pecou? Reconheça o teu pecado, olhe para Cristo e entenda que a reconciliação vem através de Cristo. Então Paulo diz, eu rogo, pelo amor de Deus, se reconcilie com Deus, volte para Cristo, olhe para a cruz do Senhor, tenha certeza de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que livra você do pecado. Então aquele que está em Cristo, foge do pecado. E segundo ponto, quem tem o Espírito Santo ama ao Senhor Jesus e por isso medita na palavra de Deus. Tem sede, tem anseio por guardar a palavra de Deus no coração. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, que dia após dia a minha mente venha se lembrar da tua palavra. Que o teu Espírito venha revelar em mim a tua verdade, iluminando aquilo que foi anunciado a mim. Se amares os meus mandamentos, vocês guardarão eles. Jesus Cristo, se vocês realmente me amam. Nós começamos lendo o texto, volta lá em João 14, o verso 15. Se vocês me amam, obedecerei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Jesus Cristo descreve a nós aqui que Ele tem autoridade para rogar a Deus, porque Ele descreve como sendo o único que foi capaz de guardar toda a lei de Deus. Obedeceu toda a vontade de Deus. Ao obedecer à vontade de Deus, Ele pôde, então com autoridade, rogar a Deus pelo favor de Deus. Com que autoridade você pode pedir a Deus algo? Se é pela reconciliação com Cristo, pelo favor que você acredita que Ele pode responder, a pergunta é, você já guardou o mandamento de Cristo? Já se colocou total e completamente entregue nas mãos do Senhor?
Jesus continua dizendo, como resultado de obediência aos seus mandamentos, prova que nós o amamos. Ele roga ao Pai que enviará outro Consolador. E uma característica pessoal de quem tem o Espírito de Deus é aquele que guarda, aquele que obedece, aquele que lê e entende a palavra do Senhor. É dia após dia meditar na palavra do Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, ele pratica com naturalidade. Ele tem anseio por orar, ele tem prazer por meditar na palavra do Senhor. É como que alguém que busca por uma pedra preciosa, como alguém que caça pepitas de ouro, é aquele que busca na palavra do Senhor. Jesus Cristo faz uma declaração no início desse capítulo. Não se turbe o teu coração, não fique com medo, não se atemorize. Creia em Deus, creia também em mim. Algo que eu creio profundamente no meu coração quando Cristo diz, na casa do meu Pai tem moradas. É aquilo que Ele prepara em nós. Porque Ele diz, eu virei, levarei vocês para mim. É Cristo dizendo, o Espírito Santo de Deus estará convosco, assim como o Pai, e eu estarei em vós. Verso 23, lê o verso 23. Jesus respondeu, se alguém me ama, obedece a minha palavra, eu e meu Pai também o amará, e nele faremos morada. Viveremos nele. Quem tem o Espírito de Deus, tem anseio por conhecer de Deus, luta diariamente contra o pecado. Meus irmãos, não é dizer que sou melhor do que alguém, nem você pode dizer isso, mas aquele que tem Cristo Jesus, ele anda de cabeça erguida, não com orgulho por si, mas pelo que Cristo fez. Eu não sou um escravo do pecado. Eu sou alguém que foi regenerado pelo sangue de Jesus, que foi salvo e colocado como uma nova pessoa neste mundo para anunciar o evangelho do Senhor. Terceiro, quem tem o Espírito Santo busca uma vida de santidade. Abra a tua Bíblia, Tiago. Tiago no capítulo 4. O título de Tiago aqui no começo, ele diz, devemos resistir às paixões. Tiago capítulo 4, o verso 1 adiante. De onde vêm as guerras, as discórdias entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais, invejais e não podeis obter, brigais e fazei guerras. Nada tem porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis de modo errado. E só para gastastes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, em que quiser ser amigo do mundo se coloca na posição inferior de Deus. Ou pensais sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que ele habita em nós tem muito ciúme. O Espírito de Deus tem ciúme de você quando você entra em comunhão com o mundo. É o texto que João leu aqui de Gálatas 1:10. Quer você ser servo do Senhor? Como pode ser isso tendo amizade com o mundo? Aquele que ama a Deus foge das paixões do mundo. Quantas são as coisas que ferem o princípio, a moral, a ética de Cristo? Quando nós temos uma vida fundamentada em Cristo, nós não olhamos para o homem. É triste quando você sabe que alguém, ou que realmente é evangélico, ou que se diz evangelho, ele cai, ele peca, ele fere os princípios e se torna uma vergonha para o evangelho. É muito triste. Mas a nossa certeza não está no homem. A nossa certeza e confirmação está em Cristo. Porque Ele venceu o mundo, porque Ele não pecou. Ele foi fiel diante de Deus, cumprindo a vontade do Senhor, servindo a Deus em novidade de vida. Como ele diz lá em Filipenses, Paulo dizendo aos Filipenses 2, e Cristo se esvaziou, sendo Ele Deus, se colocou na condição de servo. E Paulo roga, irmãos, sejam então vós semelhantes a Cristo, esvaziem-se de vocês mesmos. Não olhem para o mundo, não olhem para você, olhem para Cristo, autor e consumador da fé. Senhor Jesus, aquele que nos dá
a certeza de que nós vamos estar para sempre com Deus. No cristão deve haver o fruto do Espírito, e no fruto do Espírito há as características que são divinas. Características que Paulo descreve para nós ali na galeria, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. Ele fala para nós ali 9, são os pontos do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como nós anelamos, sonhamos diante do Senhor por ter todos esses pontos que Paulo descreve do fruto do Espírito. O amor, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, a alegria, a certeza de que a tristeza deste mundo não se compara com a glória de Deus que há de nos ser revelado. A paz do Senhor que guarda o entendimento. 1 de Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda maneira de viver. Busque uma vida de santidade. A pessoa que tem o Espírito Santo gosta de fazer a obra de Deus, porque isso de uma certa forma glorifica o Senhor, revela o amor do Senhor. Não importa se você já falou do Evangelho para alguém, continue falando. Pastor, já preguei essa semana, preguei para o meu marido, para minha esposa, preguei para o meu filho, preguei para minha avó, preguei para minha cunhada, preguei para minha prima. Não interessa, continue pregando. Jesus Cristo diz: anunciai a volta do Senhor, anunciai. Anunciai o Evangelho do Senhor até que Ele volte. Você não tem pausa. Como Paulo descreve. É duro, mas ele fala exatamente assim. Vocês não são mais escravos do mundo. Não são mais escravos do pecado. Se tornaram escravos da justiça. Escravos do Senhor. Aqueles que têm por obrigação de viver um testemunho fiel de quem é Deus na tua vida. 1 de Coríntios, Paulo descreve: portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e professores, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo nos deu, a todos nós salvos, Ele nos deu o dom. Você fala assim: pastor, não tem dom nenhum. Está indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que juntamente com a salvação, Ele te deu um dom para que você exerça na edificação da igreja. Cristo deu os dons, uns temporários, que foram utilizados naquela época dos apóstolos, outros que são permanentes, para que a igreja continue viva, trabalhando dia após dia para o serviço do Senhor. Para concluir, tudo o que as Escrituras dizem sobre o Espírito Santo é considerado pelos homens terrestres como um sonho, porque confiando na própria razão, eles desprezam a iluminação celestial. Agora, embora esse orgulho abunda por toda parte, o que extingue tanto quanto jaz no nosso poder, a luz do Espírito Santo, contudo, conscientes da nossa própria pobreza, devemos saber que tudo pertence a um entendimento sólido, que não provém de nenhuma fonte a não ser do Espírito de Deus. No entanto, a palavra de Cristo mostra que dia após dia, ao relacionar com o Espírito Santo, você pode ser apreendido pela razão humana, que ele é conhecido através da experiência tão somente pela fé. É só pela fé em Deus que você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Tudo que eu li aqui é um texto de João Calvino, em que ele diz: onde está o teu coração? É uma fé convicta que o Espírito Santo de Deus habita na tua vida? O mundo, Jesus diz, não pode receber o Espírito porque não conhece, mas vocês o conhecem. Para finalizar, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 2. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. O capítulo 2, os versos 9 adiante. Se há alguma tristeza no teu coração, se há alguma dúvida, se há alguma angústia, Paulo responde tudo isso através dessa carta. 1 Coríntios 2, 9 em diante diz: mas como está escrito,
As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não podem compreender, pois se compreendem elas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Quem entende o Espírito é aquele que tem o Espírito de Deus. Deus revela com o meu e com o teu Espírito. Não há olho, ninguém viu, não há mente que alcançou o que Deus tem preparado para mim e para você. Para que você possa experimentar isso, basta você confiar no poder e na palavra de Deus. E para finalizar, digo a última vez isso. João capítulo 14, o texto que nós lemos. Jesus Cristo diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo para vós e vós vivereis. Naquele dia sabeis que eu estou o Pai, e vós está em mim, e eu em vós. Cristo diz: quem tem o Espírito de Deus tem vida. Vós receberão o Espírito de vida. Ele vos vivificará juntamente com Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a palavra dele no teu coração. Que você possa viver segundo a palavra de Deus, não por vontade humana, mas porque você sabe que só Deus pode reconciliar você através de Cristo. Baixa a tua cabeça. Se a palavra do Senhor tocou no teu coração, se ela realmente veio ao encontro da tua vida no dia que você está sedento do Evangelho, é Cristo dentro para você hoje. Entrega a tua vida a Cristo. Seja reconciliado com Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo diz: aquele que está em mim, esse tem o poder de ser feito filho de Deus. Ele descreve a nós: a paz que o mundo não pode dar, eu a dou a vós. A paz que excede o entendimento. Para isso basta você entregar a tua vida a Cristo hoje. Dizendo: Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai e breve voltará. Se essa é a tua confissão, diga entre você e Deus, amém. Se você quer manifestar publicamente, quer entregar a tua vida a Cristo, só eu estou olhando, levanta a tua mão, quero orar por você. Quer entregar a tua vida a Cristo, levanta a tua mão agora. Diga: Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos. Se essa é a tua vontade, levanta a tua mão. Faça uma oração pública: Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Entrega a tua vida a Cristo, só eu estou olhando. Amém. Não deixe para mais tarde. Confesse a Cristo como o Senhor da tua vida. Levante a tua mão. Eu vou orar por você. Entrega a tua vida a Cristo nesse momento. Amém, Senhor. Amém. Se tu entende que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, e você precisa tão somente que Ele te dê uma nova esperança, um aumento da fé, a tua oração é: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto. A oração do salmista: Senhor, não me deixe, ó Deus, pecar contra Ti. Renova em mim, ó Deus, dia após dia um caráter como o caráter de Cristo. Essa é a tua oração, diga amém. Levanta a tua mão, quero orar por você. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai amado. Amém, Senhor. Deus, nós te louvamos. Pai, nós não temos palavras para expressar, ó Deus, o quanto te amamos. O quanto somos gratos, ó Deus, pela morte de Jesus. Ó Deus, pela ressurreição. Ó Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Ó Deus bendito, abençoe, Pai amado, cada irmão que está aqui, cada pessoa que está aqui nessa noite. Que o Teu Evangelho, ó Deus, não volte vazio. Ó Deus, que ele venha transformar mentes e corações, ó Deus, que ao longo dessa semana, Deus, essa palavra venha nos incomodar, ó Deus. Venha trabalhar em nós, ó Deus, segundo o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus, para a edificação da Tua igreja. Ó Deus, para a conversão de almas. Ó Pai eterno, nós confiamos em Ti, no poder da Tua palavra. Por isso nós rogamos em nome de Jesus. Nos dê, Pai amado, uma semana de bênção e de paz. Uma alegria, ó Pai, e uma certeza que o Senhor está voltando. E que vamos encontrar, ó Deus, de uma maneira gloriosa com o nosso Deus, o nosso Senhor. Ó Pai, agradecemos por cada vida aqui presente. Abençoe, ó Deus, os irmãos que não podem vir. Tem misericórdia, ó Pai, dos enfermos. O Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Nos livra, ó Deus, desse coronavírus, Pai amado. Nos livra das enfermidades desse mundo. Ó Deus, e que mesmo se elas venham nos acometer, que nós possamos saber e reconhecer que Tu és Deus. Ó Pai, nos dê a alegria que excede entendimento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito do Senhor recaia sobre todos nós em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês que assistiram. Que todos possamos viver fielmente ao Senhor, segundo a Tua palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.